Vivemos no tempo do fim e esta é a época em que se cumprirão as profecias mais importantes da Bíblia. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, precisamos dedicar-nos ao estudo destas profecias. É o abrir de uma janela para que o ser humano possa ver, o que sem este estudo estaria completamente encoberto. Os livros de Daniel e Apocalipse permitem a entrada de Deus na história humana e você perceberá, ao longo do estudo destes livros, o controle de Deus sobre o tempo e as sucessivas etapas da história. Será revelador e confortante entender que não estamos à deriva, que tudo está no controle do Pai Celeste e um dia tudo chegará ao fim. Esta é a carta dirigida à igreja de Esmirna. Jesus disse: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Sem dúvida, a primeira carta fala acerca da igreja de Éfeso, no período de Jezabel, o período apostólico que vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. A igreja de Esmirna cobre o período dos mártires, que vão do ano 100 até o ano 313. Esmirna, no seu significado original, significa amargura, sofrimento, mas também tem a ver com cheiro suave, porque vem da palavra mirra, e a mirra é um perfume. Sem dúvida, Esmirna era uma cidade que atualmente é Izmir, que fica na Turquia. Era uma cidade portuária localizada cerca de 60 quilômetros ao norte de Éfeso. Foi uma das maiores cidades de Ásia, comparável a Éfeso e Pérgamo. Estabelecida nos tempos antigos pelos gregos, Esmirna foi fundada novamente em um novo local no final do século IV ou no início do século III a.C. Os esmirnianos eram aliados de Roma no início do segundo século a.C. Ficaram oficialmente sob o controle romano depois do ano 133 a.C. Esmirna era um dos centros judiciais da província. Sua população incluía gregos, incluía judeus e empresários romanos. Culturalmente era conhecida como a cidade natal de Homero e uma das mais belas cidades da Ásia. As primeiras competições atléticas provinciais foram realizadas em Esmirna no primeiro século a.C. e periodicamente nos séculos que se seguiram. Esmirna também era um centro de adoração e de idolatria. Os deuses adorados em Esmirna eram Méter ou Cibele, Nemesis ou anjos, Zeus, que também é o polideus, o deus principal, Acraios, o deus das alturas, Sóter, o deus salvador, Tyche, deusa da fortuna, Dionísio, o Baco, deus da alegria, Apolos, Afrodite, o Vênus, a deusa da beleza e da fertilidade, Anatólio e Anubis, que era uma divindade egípcia. Então, observando a quantidade de divindades que eram adoradas nesta cidade, nós podemos concluir que não era nada fácil ser cristão em meio a uma civilização pagã e idólatra. Por isso, Jesus Cristo se refere a esta igreja dizendo para ela: conheço tuas obras, conheço tua pobreza, mas tu és rico. Neste momento, o cristianismo não era uma religião reconhecida pelo império ou aceita pela sociedade. Cidadãos importantes serviam como sacerdotes e sacerdotisas de várias divindades e financiavam os custos dos festivais. As associações foram dedicadas a Coreia, Demétrio. As associações de ourives, de prateiros, repararam uma estátua de Atenas. Havia também festivais públicos de Dionísio que incluíam uma procissão pelo mercado.
bem como competições atléticas com elementos religiosos. Para os cristãos na cidade, as pressões sociais para acomodar-se à prática greco-romana teriam sido semelhantes às de outras cidades, mas não são identificados no Apocalipse como problemas em Esmirna. O culto imperial teve forte apoio popular. Esmirna construiu um templo para Deus a Roma no ano 195 a.C. e era conhecida como a aliada de Roma. Depois que o templo provincial de Augusto foi construído em Pérgamo, um cidadão de Esmirna serviu logo como sumo sacerdote ali. Esmirna competiu com outras cidades pela honra de construir seu próprio templo imperial e no ano 26 depois de Cristo recebeu a permissão para erigir um templo para Tibério, Lívia e o Senado romano. O culto a Júlio César, Augusto e a Nero, inscrições que mencionam Domiciano o identificam como imperador filho de Deus e sumo sacerdote, a comunidade judaica em Esmirna estava bem estabelecida. Os judeus viviam em Esmirna no segundo século a.C. Na escrita apocalíptica judaica, Esmirna está entre as cidades gentias que caem sob o julgamento divino. Mas essa violação negativa era excepcional. Os judeus em Esmirna parecem ter se integrado bem à vida cívica. Uma inscrição do início do segundo século a.C. lista as doações feitas à cidade por um sumo sacerdote imperial, cantores de hinos, e o chama de Hoi Pote Judaioi. Essa expressão grega pode se referir a ex-judeus que imigraram para Esmirna. Embora alguns intérpretes argumentem que eles são ex-judeus que abandonaram sua fé, uma comunidade cristã foi provavelmente estabelecida em Esmirna entre os anos 55 e 85 depois de Cristo. Expressões usadas em uma carta de Policarpo, bispo de Esmirna, mostram que as tradições paulinas e joanina eram conhecidas ali. A congregação pode ter incluído cristãos de origem judaica, visto que havia conflito local com os membros da sinagoga sobre quem poderia alegar ser judeu verdadeiro. Na época em que Apocalipse foi escrito, os seguidores de Jesus chamaram sua reunião de eclesia, enquanto a comunidade judaica era uma sinagoga separada. Em algum momento, os cristãos se tornaram etnicamente misturados. Policarpo, por exemplo, não era de origem judaica. Naquela época, na congregação havia diáconos, havia anciãos e havia bispos, que seriam os supervisores. Esses papéis eram comuns nas assembleias cristãs, mas não nas sinagogas judaicas. No início do século II, Inácio escreveu cartas de Esmirna enquanto estava a caminho de Roma como prisioneiro. Em uma carta subsequente aos esmirnianos, Inácio nada diz sobre um conflito com o judaísmo, mas adverte contra o docetismo que diminuiu a importância da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo se refere a esta igreja, ou a este período da história da igreja, como o primeiro e o último, como aquele que morreu e voltou à vida. A frase assim diz, tem conotações reais e proféticas. As palavras primeiro e último demonstram que Cristo é divino. A convicção de que Jesus morreu e ressuscitou era parte central e integrante da fé cristã primitiva e da esperança que os cristãos que morrerem também ressuscitarão. Terremotos, incêndios e pestes sempre foram comuns lá, mas apesar de tais calamidades, continua a florescer esta cidade. Pela grande proporção de cristãos ali, ela é conhecida entre os maometanos como a cidade infiel. O cristianismo parece nunca ter sido extinto em Esmirna, que compartilha com a carta escrita a Filadélfia a honra de receber elogios sem mistura de repreensões. Desde os tempos apostólicos, uma igreja existiu aqui e ela repetiu com mais ou menos ousadia
a clareza do testemunho de seu bispo mártir, eu sou um cristão. Morte e ressurreição é o que é apresentado nesta carta. São os temas que impregnam a carta da igreja de Esmirna. A cidade literalmente foi ressuscitada de suas ruínas. Mas observe como Cristo se apresenta a esta igreja. O destino da igreja foi a perseguição. Por isso Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus disse para ele: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, senão antes a sinagoga de Satanás. Sem dúvida, como temos visto anteriormente, muitos judeus abdicaram de sua fé em Deus, no Messias, para se acomodar a uma sociedade permissiva, pagã, cheia de idolatria. Por isso que os cristãos, neste período, foram acusados falsamente, foram perseguidos, foram acusados de cometer delitos, os delitos mais macabros, como comer carne humana, beber sangue. O rito da comunhão ou da Santa Ceia era associado a canibalismo. Eram acusados também de libertinagem. Como o Deus que adoravam era invisível, eles foram acusados de ateísmo. Foi um período difícil, foi um período de provações. A igreja foi severamente provada. O cristianismo não era uma religião reconhecida pelos romanos. Os cristãos foram jogados na cadeia e torturados pelos pagãos. Seus irmãos e irmãs judias, também chamados sinagoga de Satanás, suspeitavam deles e os acusavam. Por isso os cristãos deste período ficaram livrados à sua própria desdita. O conforto que Cristo oferece é: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. 10, meus amados, é o símbolo de prova e de juízo. Daniel foi provado 10 dias. 10 dias de prova há entre o Rosh Hashanah e a festa das trombetas e o dia do Kippur, o grande dia da expiação. 10 gerações há de Adão até Noé, 10 gerações de Noé até Abraão. 10 provas foram suportadas por Abraão, 10 pragas caíram sobre o Egito. 10 é uma prova que, por definição, supõe uma recompensa. Neste período, houveram 10 grandes perseguições. No ano 64, Nero. No 95, Domiciano. No 107, Trajano. No 165, Marco Aurélio. No 202, Severo VII. No 235, Maximiano. No 247, Décio. No 257, Valeriano. No 303, Diocleciano. E de 305 a 311, Galério. A perseguição, meus amados, alcançou proporções alarmantes no reinado de Diocleciano, a era histórica do martírio. A perseguição alcançou proporções alarmantes no reinado de Diocleciano, a era histórica do martírio. No edito do ano 303, o imperador ordenou, primeiro, dissolver as comunidades cristãs, segundo, demolir suas igrejas e terceiro, queimar seus livros. Grande quantidade de cristãos morreram pelas suas crenças. Muitos se viram reduzidos à escravidão. É interessante notar que a perseguição durou 10 anos. A conversão de Constantino no ano 311, o imperador Constantino converte-se ao cristianismo, o que favoreceu o fim da intolerância religiosa. No ano 313 foi assinado o Edito de Tolerância de Milão e Constantino liberou um decreto que estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Estado. Foram dias de provação, foram dias de angústia, mas o Senhor disse: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Há uma esperança, meus amados. O fracasso e a morte não terão a última palavra.
Deus tem reservado uma coroa de vitória, uma Estéfanos, para os mártires da fé. A ironia impregna a passagem. Derrotados pela espada do gladiador, os cristãos recebem a coroa da vitória. Têm morrido, porém receberão a coroa da vida, o que simboliza vitória sobre a morte. Os mártires, diz a Bíblia, não sofrerão a segunda morte, que consiste na morte final dos ímpios, sem esperança de ressurreição. Os ímpios, segundo Apocalipse 20, serão eliminados e não haverá memória deles. Apocalipse capítulo 20 fala acerca das duas ressurreições. Em qual ressurreição você deseja participar? Na primeira ressurreição, essa pertence aos justos. Na vinda do Messias, na vinda de Cristo, Cristo virá em breve com poder, com glória, com grande majestade. E a vinda dele terá como resultado a vida eterna para aqueles que estão inscritos no seu livro. A vinda de Cristo, com poder, glória e majestade, permite que os justos recebam um corpo semelhante ao de Jesus. E então, a partir de lá, os justos desfrutarão com Jesus pela eternidade. A segunda ressurreição acontecerá 1000 anos depois, pertence aos ímpios e é logo da descida da Nova Jerusalém no fim dos 1000 anos. Os ímpios ressuscitarão com seus próprios males. A segunda ressurreição conduz à morte eterna e à destruição perpétua. Quem participa da segunda ressurreição terá seu nome apagado para sempre, será como se nunca tivesse existido. Então, nós podemos saber que hoje Deus está fazendo um juízo no céu. Por isso, Ele manda a fazer um anúncio, a dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 14, verso 6 e 7. Este é o último convite de Deus. Então, logo depois, Jesus vem a buscar aos que estão inscritos no seu livro. E, ao mesmo tempo que Cristo ressuscitará seus filhos que estão dormindo no pó da terra, e os justos vivos serão transformados para ir e ser levados para a casa do Pai, os ímpios, diz a Bíblia, morrerão, uns pela saraiva da sétima praga, as pragas veremos depois, ou morrerão pelo resplendor da face de aquele que está sentado no trono, que não é outra pessoa senão nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o milênio, os santos reinarão e julgarão juntamente com Cristo. Eles participarão do juízo comprobatório e eles participarão do julgamento dos anjos caídos. Durante esse período também Satanás estará preso, não terá quem tentar, porque a terra ficará feita um deserto, desolada e vazia, como um grande abismo. Mas depois de se completarem os 1000 anos, diz a Bíblia, acontecerá a segunda ressurreição e os ímpios serão ressuscitados. Os ímpios, enganados por Satanás, que era solto de sua prisão, pretenderão tomar a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém, diz Apocalipse 21, descerá do céu como uma esposa ataviada para seu marido. E então, antes deles tomarem por assalto, a Bíblia diz que virá o juízo executivo. Os ímpios serão julgados, falaremos disso mais adiante, mas o resultado é que Satanás e seus seguidores serão finalmente eliminados. Então descerá fogo do céu e os queimará. Não é que eles estarão ardendo pela eternidade, porque o livro de Malaquias diz que eles virarão cinzas sob as plantas dos justos. Então, conforme diz a Bíblia, a terra será purificada pelo fogo, será o fim da rebelião e os gemidos
desfrutarão a eternidade com Cristo. Eu pergunto, vale a pena ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo? Vale a pena ser fiel à sua palavra? A mensagem desta carta nos convida a sermos fiéis a toda prova, porque os justos e os fiéis não sofrerão dano da segunda morte e eles receberão das mãos de Jesus a coroa da vida. Que a graça e a bênção de Cristo sejam contigo e tu decidas fazer parte do grupo dos fiéis. Um grande abraço, Deus te abençoe.